Fala pessoal, então desenvolver esse curso aqui completo em Python para vocês terem aí toda a noção, né, daquilo que a gente tem visto em sala de aula, beleza? Então vamos que vamos. Primeira coisa, tá? Eu já ensinei no outro vídeo lá como que a gente faz para tratar a programação, né? Como que a gente instala, quais são os programas que a gente utiliza. Eu gosto do PyCharm e do VS Code, então como vocês estão mais habituados a usar o VS Code, vamos de VS, beleza? Então assim, primeiro ponto que eu gosto de trabalhar são conceitos básicos em Python, porque é uma linguagem que a gente vê muito falando na internet, tem muitas informações sobre o que é o Python, como que funciona, né? Então, por que a gente trabalha com o Python, basicamente, né? Então, tem alguns pontos que a gente precisa levar em consideração. Primeiro, a sintaxe simples e claro, o objetivo dela é ser orientada para o desenvolvimento ao programador e não tanto à máquina em si. A gente trabalha com a tipologia de dados específicas e a gente, né, gerencia variáveis e constantes aí. Então, eu gosto de trabalhar, tá, simplesmente o conceito de programação. A gente levar em consideração o que é programação. Então, eu vou pegar aqui e já vou abrir, tá, o nosso playground.py. Eu vou deixar esse arquivo lá no repositório. Tá? Vou deixar esse arquivo aqui e a gente vai entender alguns elementos básicos aí do Python. Então, primeiro, como que eu faço um comentário de linha em Python? Eu utilizo, né, a cerquilha, o joguinho da velha. Então, eu pergunto para vocês, o que é programação? Eu vou até ampliar um pouquinho mais aqui o texto. O que é programação? Quando a gente pergunta o que é programação, a gente tem que lembrar, tá? Toda vez que a gente trabalha com programação, tá? Ela é um processo que você vai criar instruções. Então, a gente cria uma espécie de receita, ou são etapas, que a máquina, obviamente são etapas lógicas, que a máquina deverá seguir. É o que nós chamamos de algoritmo. Então, você tem um conjunto de instruções. Então, são etapas ou instruções. São instruções lógicas que vão construir o que a gente chama de algoritmo, tá? Então, esse computador, ele vai seguir essas tarefas, tá? Então, o meu programa seguirá essas tarefas, ele segue essas tarefas de maneira ordenada e finita. Então elas precisam ser ordenadas, precisam ser finitas. Você não vai criar um loop infinito, ou seja, você vai ficar colocando a sua máquina para repetir a mesma tarefa infinitamente. E obviamente ele vai depender de dois elementos. Primeiro, a linguagem da máquina e a linguagem humana. Então a gente fala, por exemplo, em língua portuguesa. E como que eu converto de língua portuguesa para uma linguagem que o computador entenda, que o computador faça essa instrução e execute essas etapas? Então a programação envolve justamente isso, a escrita de um código em uma linguagem que a gente chama de linguagem de programação, que ela vai ser capaz de conversar com o computador, lá com o processador, com as memórias, com a placa, o chip, de tal forma que a gente consiga automatizar essas tarefas e desenvolver aplicações. Beleza? E aí a outra pergunta que a gente tinha aqui era justamente quando a gente trabalha, né, com conceitos básicos em Python, por que a gente entende, tá? Daqui eu já vou falar de estruturas de controle, por que a gente entende essa tipologia de dados? Bem, quando a gente trabalha com Python, tá? É uma escolha muito popular porque ela é uma linguagem que a gente chama de linguagem de alto nível, tá? Então, quanto mais for alto, não é porque ela é top, né, de alto não. Quanto mais alto o nível da linguagem de programação, mais próxima da linguagem humana ela se encontra. Quanto mais baixo é o nível, tá? Quando é uma linguagem de baixo nível, acaba que nós estamos falando de uma linguagem em que a gente tem uma conversa direta com o metal da máquina, ou seja, você está falando diretamente em bytecode 01, 01, 10. Então é a linguagem que o computador entende, passando dentro do circuito com corrente, sem corrente, com corrente, sem corrente.
Então, o Python, por ter essa sintaxe clara, por ter essa sintaxe concisa, ela facilita a leitura do código por quem? Pelos seres humanos. E o programador, obviamente, é o objeto mais caro do ponto de vista do desenvolvimento de uma aplicação. Porque a máquina ela pode gastar ali o dia inteiro trabalhando, mas um profissional da área de tecnologia, ele o dia inteiro trabalhando tem um custo de produção, né? Então, além disso, do ponto de vista do Python, né, assim, a gente tem uma variedade grande de bibliotecas, a gente tem frameworks, tá? Inclusive a gente vai trabalhar muito com Django, tá? Então ele ajuda bastante para desenvolvimento web, ciência de dados, automação, né? Então a comunidade é muito forte, principalmente para machine learning, inteligência artificial e várias aplicações web aí que trabalham com recursos online. Então tem muita coisa. Beleza? Então, em cima disso, vamos trabalhar aqui o nosso curso, entender um pouco como que o Python funciona. Então, só para voltar aqui, a sintaxe é simples e clara. Então, a gente vai trabalhar com uma sintaxe bem objetiva, tá? E os tipos de dados, como que a gente trabalha os dados em Python? A gente vai falar também sobre os primitivos, sobre os tipos de dados que a gente trabalha em Python e como que é a gestão de variáveis e constantes. Beleza? Então, a gente se fala já no próximo vídeo.